Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos aqui para mais uma aula de ciências. E o tema da aula de hoje é Em Busca do Equilíbrio, parte 3. Tá ok? Então, você que é do quarto ano, pegue lá na sua unidade 4 do nosso Sistema Maxi, porque a aula de hoje será da página 32 à página 35. Então, abre teu sistema, unidade 4, página 32 à página 35, porque hoje nós iremos finalizar a parte do Em Busca do Equilíbrio, né? Então, vamos lá. Falamos na aula passada, né, a ideia e a diferença, né, do que nós chamamos de equilíbrio e desequilíbrio ambiental. Não foi isso? Eu coloquei até uma balançazinha para representar. A balança que estava onde? Na mesma posiçãozinha, né? No mesmo lugarzinho, sem alterar, era a balança que estava em equilíbrio. Já aquela balança que de um lado tem um maior peso e de um lado tem um menor peso, um lado vai ficar mais baixo que o outro, né? Então aí a gente tem o desequilíbrio. Basicamente, na natureza acontece assim. Por quê? Porque tudo está interligado e interagindo uns com os outros. Então, na nossa natureza, algo que está em equilíbrio é o quê? É o que está em equilíbrio na natureza? Animais, plantinhas, não é? E quando eles interagem com esse ambiente. Então, quando eu não tenho alterações humanas ou fenômenos naturais, né? Como furacões, tornados, né? Já viram aqueles negócios que levam as casas, né, das pessoas? Pois é, aquilo lá é um fator de desequilíbrio ambiental, tá bom? Mas, tio, o que é desequilíbrio ambiental? Desequilíbrio ambiental, ele é a alteração do estado de equilíbrio, né? Então, é a alteração do equilíbrio natural do ambiente. Como é que eu altero esse ambiente, professor? Eu torno ele desequilibrado. A ação humana, ela é uma das principais ações que atingem aí o que nós chamamos de desequilíbrio do meio ambiente. Por quê? Porque a ação humana ela vai o quê? Alterar a quantidade de animais, a quantidade de plantinhas, a quantidade de poluição de determinado local. Então, o desequilíbrio ambiental ele gera uma consequência. Muito bem. E quais são as consequências? Desmatamento, morte dos seres vivos da cadeia alimentar, não é? E por que esses seres eles vão morrer, tio? O desmatamento e a poluição. E esse desmatamento pode gerar o desequilíbrio ambiental. Basicamente porque tudo anteriormente está em equilíbrio, né? Tudo encontra-se interligado na nossa natureza. E o que é interligado, tio? É que está conectado. Então, basicamente, tudo está conectado na natureza, né? Então, se a gente desmata determinada floresta, se morrem alguns animais da cadeia alimentar, nós já vimos o que é cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar, tio? Cadeia alimentar é o quê? É uma forma de nós representarmos, né, a energia aí de acordo com os animaizinhos, né, e as plantinhas. Então, uma forma de distribuição da energia no meio ambiente é o que a gente chama de cadeia alimentar, tá bom? Então, como tudo está organizado e interligado bonitinho, se eu mexer em alguma pecinha, o que acontece? Eu posso ter o que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. Entendido isso, vamos para um exemplo. Esse exemplo da imagem ao lado, ele mostra o que nós chamamos aqui, tem um tubarão bonito, né? E tem uns peixinhos também bonitos aqui, e aqui tem uns camarões. Então, nota que isso daqui é uma cadeia alimentar, né? Por quê? Porque o tubarão vai se alimentar dos peixinhos,
né? E os peixinhos vão se alimentar dos camarões, né? E o que que acontece, professor? Se um bichinho desse daqui, por exemplo, um bichinho desse aqui é retirado da cadeia alimentar, isso vai prejudicar totalmente a natureza. Então vai ocorrer o que nós chamamos de desequilíbrio ambiental. Então aqui, por exemplo, se nós eliminarmos a sardinha, né? Ou uma população de atuns, aquela sardinha, né? Professor, o que é sardinha? Aquele negocinho, já viu aquele peixinho que vem enlatado? Aquele peixinho é a sardinha. Então, para ele vir enlatado, bonitinho na nossa mesa, os pescadores precisam ir para o mar e pescar esses peixes. E muitos desses pescadores, se forem para as grandes indústrias, né, as fábricas, para produzir os enlatados, o que vai acontecer? Eles precisam de muitos peixinhos para encher as latinhas, não é? Por quê? Porque as latinhas, elas cada uma vem com 2 peixinhos desses chamados de sardinha. Então, os pescadores, né, e as empresas, eles acabam fazendo uma coisa chamada de pesca predatória. O que é a pesca predatória? É aquela pesca em que você retira uma enorme quantidade de animais de determinado lugar. Então, nos peixinhos, quando você retira uma grande quantidade desses peixinhos, possivelmente, se você todo mês ou todo dia ficar retirando uma grande quantidade de peixinhos, você vai notar que esses peixinhos eles vão morrer. Por quê? Porque vocês não vão estar dando tempo aí para os peixinhos se reproduzirem, crescerem, ficarem bonitinhos até chegar na mesinha de vocês. Então, apesar de não aparecer nessa cadeia alimentar, o ser humano ele também poderia ser inserido aqui, não poderia? Por quê? Porque nós nos alimentamos de sardinha ou de atum, né? Vende lá no supermercado aquela latinha, né? Tá escrito atum, né? Ou tá escrito sardinha. São peixinhos, né? Bastante aí comestíveis que a gente usa muito para se alimentar. Então, olha aí. Imagina que você tenha uma empresa de pesca, né? Vai pescar sardinha para depois enlatar e vender para as pessoas. Então, você precisa obter, né? Você precisa pegar o máximo de sardinha que você puder em uma única vez. Por quê? Quanto mais sardinha, né? Melhor para nós. Por quê, tio? Porque aumenta o que nós chamamos de lucro. O que é lucro? É o quanto eu ganho, ou então o quanto eu tenho de vantagem. Então, o que aconteceria, né, se as sardinhas, por exemplo, deixassem de existir? Basicamente, o tubarão ele teria que procurar outro alimentozinho, né? Por quê? Porque ele não se alimenta da sardinha, então ele precisa procurar um outro alimentozinho. Então isso gera um desequilíbrio. Por quê? Porque o tubarão já está acostumado ali, é a rotina dele, né? Então se eu tenho desequilíbrio, né, nesse ambiente, por quê? Porque eu estou retirando o peixinho daí, que é o alimento, eu acabo afetando o que nós chamamos de ciclo natural, né? De distribuição de energia, lá do que a gente chama de cadeia alimentar, tá bom? Então, se a sardinha deixa de existir, ou se o camarão deixa de existir, possivelmente vai reduzir a quantidade, por exemplo, de tubarões daquele local. Então, a cadeia alimentar, olha aí, vai entendendo que a cadeia alimentar ela vai se modificando conforme eu vou retirando alguns bichinhos de lá. Então, o que acontece? Eles estavam em equilíbrio. Ah, professor, mas o tubarão ele se alimenta do peixinho. Isso não causa um desequilíbrio? Não. Por quê? Porque a própria natureza, ela consegue se encarregar de mesmo o tubarão ele se alimentando de alguns peixinhos, ainda consiga ter peixinhos lá para se reproduzir e para se desenvolver, tá bom? Então, vamos falar agora dos ambientes que não sofrem, né? Ambientes que não sofrem mais alteração ambiental e aqueles ambientes que sofrem todos os dias o que nós chamamos de alteração ambiental. Então, ó,
Uma população, por exemplo, de animais que está em um ambiente que já sofreu alteração, tá bom? Já sofreu alteração, mas que hoje em dia não sofre mais essa alteração. O que acontece? A população desses animais, ela pode voltar a crescer. Por quê? Porque se a gente desmatar em um período, mas ao longo dos anos deixar que a própria natureza ela recupere aquele local, eu vou poder ter a possibilidade de ter animaizinhos e plantinhas de volta ali. Por quê? Porque a própria natureza, ela consegue se encarregar da volta desse equilíbrio. Então, olha como fica bonitona a paisagem em equilíbrio, né? Então, a paisagem em equilíbrio fica bonitona, cheio de animais, cheio de plantinhas, né, que voltaram a crescer. Mas olha a imagem aqui da direita. Isso mesmo, essa imagem bem aqui. Olha aí, várias quantidades de lixo, né? Um monte de casa retirada de plantas, né? E o que acontece com isso? Você não consegue mais, em um ambiente que sofre alteração todo o tempo, você não consegue mais recuperá-lo, tá bom? Então você precisa dar um tempo para que o ambiente ele consiga se recuperar sozinho. Ah, professor, mas esse tempo é de 1 ano, 2? Não, geralmente leva aí, dependendo, né, da ação que você fez, demora em torno aí de 50, de 60 anos, de 30, depende do que você alterou aí no ciclo, né, daí do equilíbrio, tá bom? Então, essa paisagem aqui é aquela que já sofreu alteração há muito tempo, mas conseguiu se recuperar. Então, aquele ambiente que sofreu alteração, mas que os humanos ou os fenômenos naturais deixaram ali de interferir, eu posso ter sim a volta, né, de animais e plantinhas crescendo. Mas em um ambiente que o ser humano está influenciando diretamente, jogando lixo, desmatando, fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou ter o que nós chamamos de alteração ambiental, tá bom? Então, duas imagens diferentes, né? E bem contrastantes. Uma bem bonitona e a outra mais feinha, né? Mas essa outra mais feinha, ela quer dizer pra gente o seguinte, que se eu não dei tempo para a natureza se recuperar, não dei condições, os animais e as plantinhas que estavam ali nunca mais vão voltar para ali. Já na imagem aqui à esquerda, sofreu alteração, mas eu dei condições para as plantinhas e para os animais crescerem e voltarem a habitar, né? A ficar ali naquela casinha bonitinha deles, tá bom? Então, vamos falar de animais exóticos e animais invasores, tá bom? O que são os animais exóticos, professor? Os animais exóticos, eles são aqueles animais que eles não pertencem àquele ambiente, né? Professor, como assim animal exótico? Fui para os Estados Unidos, né? Vi um bichinho lá, bonitinho. E eu vi que não tem no Brasil, em local nenhum do Brasil tem esse bichinho. Então, se eu trago esse bichinho para o Brasil, ele consegue sobreviver e ficar ali naquele ambiente em que eu moro, esse animal ele é chamado de animal exótico. Muito bem. Então, o animal exótico é aquele que a gente traz de outras regiões que não é aquela que é a região em que ele mora, tá bom? É como se a gente o quê? É como se nós morássemos, né, a vida toda da gente no Rio de Janeiro e resolve vir para Santarém. Nós somos exóticos aqui, né? Por quê, professor? O indivíduo que veio lá, né? O meu amigo que veio lá do Rio de Janeiro para cá pra morar em Santarém. Morou a vida toda no Rio, mas resolveu vir aqui para Santarém, porque aqui é muito bonito, né? Resolveu vir tomar banho aí nas praias do Tapajós. Então, ele resolveu vir para cá e a gente chama ele de, né? A gente chama esse animalzinho, né? Que ele trouxe, né? O cachorrinho dele de exótico. Por quê? Porque ele não saiu lá do Rio de Janeiro, né?
Então, quando ele chegou aqui, né, o animalzinho dele é um animal exótico, né? Então, olha aí, animal exótico são aqueles animais que não pertencem originalmente àquele ambiente. Então, todo animal que não pertence ao ambiente em que ele está vivendo, que não é daquele local, foi inserido por nós, seres humanos, nós que colocamos eles lá, esses animais são chamados de animais exóticos. Muito bem. Vou dar outro exemplo de animal exótico aqui para você. O panda, né? Vamos lá para o pandinha. O panda ele é de uma certa região do mundo, né? Mas e se o ser humano, né, o brasileiro, resolve trazer um panda aqui para o Brasil? E esse panda fica em determinado local aqui no Brasil. Então, o panda ele é um animal exótico. Por quê, professor? Porque ele não é daqui do Brasil. Nós que trouxemos ele de outro local para cá, porque a gente achou bonitinho ele, tá bom? E os animais invasores? Os animais invasores, eles são um tipo de animais exóticos. E os animais invasores, eles são um tipo de animal exótico que ele causa, né, algumas aí ameaças ao que nós chamamos de predadores naturais, tá bom? Então, os animais invasores são aqueles animais exóticos que se alimentam bem e conseguem se reproduzir. Então, se ele consegue se alimentar e se reproduzir sem ameaçar os predadores, ele é chamado de animal invasor, né? Imagina aí, tem um animal que eu trouxe de um determinado local, né? Ele está conseguindo se reproduzir aqui, trouxe o pandinha lá da região onde ele vive, fora daqui do Brasil. O pandinha, ele está conseguindo se alimentar bem aqui no Brasil, gostou do clima, conseguiu gerar filhotinhos e agora ele não representa nenhuma ameaça para mim. Mas o que? Ele conseguiu se alimentar, se desenvolver e está morando tranquilamente aqui no Brasil. É um animalzinho que está morando tranquilamente aqui no Brasil. Então ele é chamado de animal invasor. Muito bem. Então, como exemplo, nós podemos citar quem? Os pombos, as galinhas, as lebres, né? Os cães, as mangueiras. Tá vendo aquela mangueira bonitona que tem lá na Praça São Sebastião? Pois é. Foram quem que trouxe aquelas mangueiras para cá, né? Alguns cidadãozinhos, mas aquelas mangueiras não eram dali da Praça São Sebastião, né? Aquela praça que tem aquela igreja bonita, né? Não era de lá aquelas mangueiras. Então elas são chamadas de plantinhas exóticas. Por quê? Porque elas não eram de lá. A manga, ela tem origem na Índia, né? Então, os brasileiros resolveram simplesmente trazer mudinhas, né, pezinhos de mangueiras para cá, para nossa região, e plantaram lá na Praça São Sebastião, né? Por outro lado, havia seres que pegavam caronas, né? Então, os portugueses, né, que foram os primeiros navegantes daqui do nosso Brasil, eles acabaram trazendo alguns animaizinhos para se alimentarem, como galinhas, lebres, né? E algumas frutinhas. Só que tinham animais que simplesmente pegavam carona nesses barcos. Quem eram esses animais, professor? Os ratos, né? E o mosquito transmissor da dengue, por exemplo, né? Então, o javali ele é um exemplo de animal exótico, né? Que é aquele animal que não é do Brasil, foi trazido de uma região, uma parte do nosso planeta, né? Ele foi trazido de uma parte do nosso planeta que não era do Brasil e foi colocado aqui no Brasil. E o javali, ele causa um grande desequilíbrio ambiental. Então, olha aí, ó. Por que a gente está falando de animal exótico e animal invasor, professor? Porque às vezes, quando eu coloco um animal em que a casinha dele não era essa, ele pode gerar prejuízo para os outros animaizinhos que já viviam lá nessa casinha, tá bom? E por quê, professor? Porque ele compete tanto por território quanto por alimento com esses outros animais que já habitavam ali, né? E também pode transmitir doença.
tá bom? Então, ó, algumas espécies de bambus também, chamados de exóticos, né, trazidos de uma região bonitona lá do Japão, né, eles podem dificultar o crescimento de plantas nativas, né, ou seja, plantas de origem daqui nossa, origem brasileira. Então, dessa forma, tanto os animais e plantas eles podem ser exóticos ou invasores, tá bom? O que é exótico retornando? São aqueles que pertencem a outro lugar, mas que nós inserimos ele, trouxemos ele aqui para o Brasil na malinha, né? Tá ok? Olha aí. Na página 34 do seu sistema, ele tem uma parte aqui que se chama conexão da matemática, né? Ou conectando a matemática. E ela é muito importante por quê? Porque olha como é que a gente pode, né, trabalhar a questão aí da matemática com a disciplina de ciências. Então, acompanha aí comigo esse textozinho que nós temos aí à margem esquerda do seu vídeo. Ele diz assim, ó: o município tinha um grande lago na região central da cidade. Nele era possível ver peixes de tamanhos pequenos e médios. Olha aí, então os animaizinhos poderiam ser pequenos e médios. Os peixes eles se alimentavam do que nós chamamos de algas. Professor, o que é algas? São como se fossem plantinhas, né? Muito pequenas. E também eles se alimentavam de animais aquáticos pequenininhos, né? Então, pensando em deixar o lago ainda mais bonito, né? Então, o morador resolve aí remover todos os aguapés que tem no lago, né? Ou então retirar. O que são aguapés? São essas plantinhas aqui. Vocês já viram elas? Muita gente que viaja de barco, né? Como eu, consegue ver essas plantinhas aí, chamadas de aguapés. Aguapés são, na verdade, plantinhas aquáticas, né? São plantinhas que vivem na água, que elas conseguem aí morar na superfície da água, né? Então, simplesmente, o morador achava os aguapés feinhos e ele resolve tirar. Então, olha o que acontece. Olha no gráfico o que acontece, né? O resumo da historinha e conectando com a matemática. O que é um gráfico, professor? O gráfico lá da matemática, ele é uma maneira de nós representarmos, né, os nossos números dentro de uma figura bonitinha, né? Aqui nós temos a figura em colunas. Então, olha aí, ó. Antes do morador retirar todos os aguapés da água, olha a quantidade de animaizinhos e de plantinhas que tinha. E depois, né, dele retirar, do morador dizer, olha, agora vai ficar mais bonito porque eu retirei tudo. Então o morador, às vezes, né, para garantir essa questão da beleza, né, ele retira todas essas plantinhas. E olha o que aconteceu. Os peixinhos quase deixaram de existir naquele lago. E as algas também quase deixaram de habitar aquele lago. Por que isso acontece, professor? Quando eu altero uma paisagem, né? Quando eu altero uma floresta, né? Ou algo do tipo, eu vou estar aí desequilibrando o meu ambiente, né? Então é o que a gente chama de desequilíbrio ambiental. Então, ó, no 1 aqui, nós estamos com o equilíbrio ambiental. E no 2, tio? No 2, eu tenho desequilíbrio ambiental. E por que esse desequilíbrio aconteceu? Porque simplesmente o morador decidiu simplesmente remover algumas plantinhas e colocar outras ali. E os animais não estavam acostumados com isso, começaram a morrer, né? Então, olha aí, desafio para ti. Isso mesmo, professor, desafio? Sim. Olha aí, após analisar o gráfico, converse com seus colegas. Ah, tio, mas eu nem estou tendo aula presencial. Conversa aí no WhatsApp, porque eu sei que você conversa com seu colega, né? É necessário a gente manter essas conversas aí, tá bom? Então, após analisar o gráfico, converse com seus colegas sobre as seguintes questões. Olha aí. O que aconteceu com a quantidade de algas e peixes do lago após a introdução dos aguapés?
A introdução dos aguapés no lago foi boa ideia, por quê? Né? Então, já até discuti um pouquinho sobre isso, né? Se eu retiro uma planta ou coloco uma planta que não é dali, daquele local, o que que acontece? O desequilíbrio. E o desequilíbrio é bom ou é ruim? Você vai justificar aí, tá bom? Vamos lá na questão de atitudes para preservar o meio ambiente. Então, tio, a gente está falando de equilíbrio e desequilíbrio, né? E o desequilíbrio, eu tenho uma balança meio tortinha, que uma coisa está lá em cima, outra coisa está embaixo. É o desequilíbrio. Mas como é, professor, que a gente faz para deixar a nossa natureza bonitinha e em equilíbrio? Basicamente, nós temos algumas atitudes que nos ajudam a preservar ou a conservar o nosso planeta. A primeira delas é o quê? É o uso de transportes e fontes de energia limpas. Por quê? Se eu uso muito carro, né? Uso energia que não é limpa, como o petróleo, o que que acontece? Eu posso aumentar a poluição. E se eu aumentar a poluição, eu vou diminuir aí a qualidade de vida, né? De nós aí, seres vivos. Tá bom? Consumo consciente. Por que o consumo consciente, professor? Porque o consumo consciente, nós vamos aí reduzir a quantidade de lixo, né? Um dos problemas que mais causam a questão da poluição, que nós chamamos de resíduos sólidos, tá bom? E outra questão é o que a gente chama do reaproveitamento e da reciclagem, tá bom? Então, reaproveitamento e reciclagem também é uma forma de nós preservarmos o nosso planeta. Joinha, desafio 2 aí para você. O que você vai fazer? Escreva, né? Escreva três atitudes que você pode colocar em prática para ajudar a manter o equilíbrio ambiental e preservar o meio ambiente. Já coloquei 3 aqui, ó. Uso de transporte, fonte de energia limpa, consumo consciente e reciclagem. O que mais que a gente pode fazer, professor, para manter o equilíbrio do ambiente? Já falamos, né? Não desmatar é um deles. Olha aí o tio já ajudando vocês, né? Então já só tem 2 aí para você fazer, tá bom? Então faça os desafiozinhos, mande para a professora de vocês que ela vai corrigir aí com vocês, tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos pela atenção, carinho, paciência. Se gostou, dá aquele like no vídeo para nós continuarmos aí o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Tchau, até a próxima aula. Fiquem com Deus, respeite papai, mamãe, né? Estude e reserve um cantinho bonitinho para você estudar. E na próxima aula, nós nos encontramos novamente. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima aula, se Deus quiser.